Fala, meus amigos flarkbaldos e minhas amigas flarkbaldas. Pois é, rolou o sorteio que definiu os grupos da Taça Libertadores da América. E o Flamengo, atual campeão, que almeja aí, né, o tetracampeonato, já tem seu grupo definido. E vamos lá, né, nação rubro-negra? Vamos ser bem honestos. Dificuldade zero para o grupo que o Flamengo vai encarar. Acredito que a maioria de vocês concordam que, na teoria, não haverá muita dificuldade para o Flamengo, não, nessa fase de grupos da Libertadores. Então, antes de falar um pouquinho dos clubes que o Flamengo vai enfrentar e de cada um deles, roda a vinheta. Então, após o sorteio que definiu cada grupo, que agora começará de fato a Taça Libertadores da América, Flamengo, cabeça de chave do Grupo A, atual campeão e que busca o tetracampeonato, irá encarar o Racing da Argentina, o Alcás do Equador e o Ñublense do Chile. Me desculpem aqui caso eu erre a pronúncia do clube chileno. Então vamos lá. Dos três clubes que o Flamengo vai encarar nessa primeira fase da Libertadores, o mais tradicional, o mais conhecido de todos nós, é o Racing Clube da Argentina, tradicional clube argentino. Porém, o Racing só tem uma conquista da Taça Libertadores, que foi no ano de 1967. Então, ele é detentor de apenas um título da Libertadores. E já falando dos confrontos diretos entre Flamengo e Racing, na história houve 15 jogos. E há muito equilíbrio nesses confrontos entre Flamengo e Racing. São 5 vitórias para o Flamengo, 5 vitórias para o Racing e 5 empates. Total equilíbrio nisso aí. Agora, já na última vez que os dois clubes se enfrentaram na fase de mata-mata da Libertadores de 2020, quem levou a melhor foi o Racing. Então, ótimo para o Flamengo. O Flamengo vai encarar o Racing nessa atual Libertadores. E é a oportunidade de se vingar. É a oportunidade, sim, do Flamengo se vingar daquela eliminação da Libertadores de 2020. E nessa fase de grupos teremos 2 confrontos entre Flamengo e Racing. E a oportunidade do Flamengo ganhar os 2 jogos, tanto no Maracanã como lá no El Cilindro. Por falar no El Cilindro, é um estádio com capacidade para pouco mais de 51 mil torcedores. Eu vou deixar registrado aqui a capacidade de cada estádio dos times que o Flamengo vai enfrentar nessa primeira fase aí, na fase de grupo. E por que no início do vídeo eu falei aqui que é dificuldade zero para o Flamengo? Eu, de forma sincera, penso dessa maneira. Dificuldade zero por quê? O Flamengo terá no seu grupo 2 clubes estreantes em Libertadores. Tanto o Alcás como o Ñublense, desculpa mais uma vez caso eu esteja errando a pronúncia do clube chileno. Porém, os 2 são estreantes em Libertadores. Então, nação rubro-negra, vamos ser sinceros. Quem tem que temer quem? São os demais clubes que têm que temer o Flamengo. Agora, em relação ao Alcás, ele é o atual campeão equatoriano. E com isso ele se credenciou a participar dessa Libertadores. Ano passado ele ganhou o campeonato equatoriano e se credencia para essa Libertadores. Porém, esse clube se desfez de alguns dos principais jogadores que conquistaram o campeonato equatoriano do ano passado. Por mais que seja um grupo teoricamente fácil, a gente tem que entender que o Flamengo precisa levar a sério, né? Quem precisa levar a sério os jogos e a própria Libertadores é o Flamengo. Vamos repetir, não houve planejamento algum para o torneio mundial e foi aquilo que a gente já conhece. Então depende mais do Flamengo para fazer prevalecer, ser fácil esse grupo. Se o Flamengo levar a sério todos os jogos, partir para cima do adversário em todas as partidas, vamos ser sinceros, quem tem que temer quem são os adversários ao Flamengo. E para deixar registrado aqui, o estádio do Alcás tem capacidade para 19 mil torcedores, ou seja, é um estádio acanhado que a própria torcida local deve fazer uma pressão ali sobre o Flamengo, não será o suficiente para assustar o Flamengo, né? São jogadores bem rodados e bem cascudos. E o outro clube do grupo do Flamengo, o Ñublense, ele é o vice-campeão chileno.
Na última temporada ele fica em segundo lugar no campeonato chileno e também, pelo que eu entendi, ele se desfez também, assim como o Aucas, o Ñublense se desfez de alguns dos principais jogadores. É um time que está sendo também reformulado. Então, é por isso que eu falo, eu não acredito em dificuldade para o Flamengo. E só para deixar registrado aqui, o estádio do Ñublense, o clube chileno, é de capacidade para 12 mil torcedores, ou seja, também é um estádio acanhado, de capacidade reduzida, que talvez esse seja o fator principal para tentar assustar um pouco o Flamengo. Porém, repito, o Flamengo tem jogadores cascudos, já acostumados a decisões, a diversas atmosferas de estádios, e não será o suficiente para isso aí ser preponderante para alguma dificuldade ao mais querido do Brasil. Então, resumindo, depende do Flamengo tornar esse grupo fácil. Na teoria, é um grupo fácil sim. A gente vê o quê? Um clube tradicional, que é o Racing, e 2 estreantes da Libertadores. E a gente pensa o seguinte, depende do Flamengo tornar esse grupo, que na teoria é fácil, ser fácil na prática. Então, galera, relembrando aqui, o Flamengo tem que levar, sim, muito a sério essa Libertadores. Principalmente porque a final é no Maracanã. Seria algo histórico, vamos lá, histórico para o clube e seria histórico para a torcida rubro-negra, para a nação rubro-negra. Vamos imaginar aqui, galera, uma final de Libertadores no Maracanã, o Flamengo jogando no seu estádio, diante da sua torcida, sem precisar do torcedor. É óbvio que vai ter torcedor vindo de diversas partes do mundo, isso é fato. Mas, no grosso, em sua maioria, o torcedor do Flamengo não precisará fazer longas viagens com escalas, com um enorme custo financeiro, como foi nas últimas decisões das quais o Flamengo participou, das últimas decisões da Libertadores. Então, essa sendo no Maracanã, é o cenário ideal, é o cenário perfeito para uma conquista que, se o Flamengo levar muito a sério, ele conseguirá. O Flamengo conseguirá sim conquistar essa Libertadores no Maracanã diante do seu torcedor, porque o Flamengo tem um elenco qualificado, se comparado aos demais. Basta os jogadores levarem muito a sério isso. Basta a diretoria do Flamengo, principalmente, levar muito a sério isso. Essa diretoria entender que isso é algo histórico. A possibilidade do Flamengo jogar uma final da Libertadores no Maracanã diante do seu torcedor. Gente, tem que levar muito a sério. É uma obrigação, sim, o Flamengo chegar à decisão e conquistar essa Libertadores por todo esse cenário. Então é hora dessa diretoria entender que é preciso levar muito a sério, ter um planejamento muito sério para o Flamengo chegar à final da Libertadores e conquistá-la no Maracanã. Seria algo magnífico para todos nós, para o clube, para o torcedor. Exercitem aí, façam um exercício e comecem a imaginar uma final de Libertadores no Maracanã e o Flamengo levantando a taça. Cara, seria algo indescritível, algo sensacional. Eu bato muito nessa tecla da necessidade dessa diretoria entender que a final da Libertadores será no Maracanã devido ao ocorrido no Mundial. Aquilo ali foi algo patético. Aquilo ali foi brincadeira o que a diretoria fez. Então, é uma Libertadores que se inicia com todas as condições do Flamengo chegar à final. Ele já começa com um grupo ali bem tranquilo, né? Esse grupo do Flamengo é bem tranquilo, dá para se classificar em primeiro e ali ir crescendo na competição. Então vamos juntos, nação rubro-negra. É empurrar o Flamengo em cada jogo, é empurrar o Flamengo rumo às vitórias e levar esse Flamengo, que depende muito do nosso torcedor também, para levar o Flamengo rumo à decisão e conquistar o tetracampeonato da Libertadores dentro do Maracanã, diante de você, torcedor do Flamengo. Será algo maravilhoso. Beleza? Então é isso, galera. Meus amigos flarquebaldos e minhas amigas flarquebaldas, saudações rubro-negras.